Oi, eu sou o Lucas, eu tenho 28 anos, eu sou de Guaratinguetá e atualmente estou morando em Dublin, na Irlanda. Sou formado em rádio, TV, internet pela Unifateia e sei lá, quando alguém pergunta assim pra mim quem eu sou, eu lembro muito de um curso que eu fiz de introdução à teoria queer da Helena Vieira, que ela fala sobre questão de a identidade é um bom começo, mas é um péssimo fim. Porque assim, por exemplo, se eu fosse me classificar hoje, eu poderia me classificar como bicha, como esquerdista, como comunicólogo, como intercambista, como latino, como brasileiro. A gente tem várias, como eu posso dizer assim, vários locais onde a gente pode estar se encaixando. Só que isso não são rótulos, né, gente? Pelo amor de Deus, não use isso como rótulo, porque rótulo é aquilo que tá assim na embalagem e você corta, tá? Rótulo é outra coisa. Identidade é sobre, acho que você tem um reconhecimento de classe mesmo, do que te aflige. Até porque, por exemplo, se eu falo que eu sou bicha, me identifico como enquanto gay, né? E usando a palavra bicha, que é uma identidade, eu tô falando sobre o que eu passo e como é viver em sociedade dessa maneira. Então, eu sofro homofobia, eu tenho todas umas questões sociais, a sociedade vai me ler de uma maneira e eu vou ter que passar por várias questões por causa dessa minha identidade. E aí o processo de assumir essa identidade e ter um reconhecimento dela, eu acho muito importante e válido para que a gente possa se organizar e possa fazer mudança. Pra gente que é LGBT, essa questão de identidade, eu falo por mim, né? Eu acho que vem muito rápido, sabe? Porque a gente olha, quem que é a bichinha, quem que é sapatão no colégio. Então é muito rápido essa questão da gente se identificar no outro. Então, pra mim, o acolhimento maior é da família que eu mesmo criei, que são meus amigos. Então, que eu chamo que são as minhas, as de Guará sabem quem são elas. Então, eu acho que quando uma pessoa que é enrustida, tá no armário ainda, chega e fala assim pra mim: ai, Lucas, eu sou gay e o que eu faço? Eu chego e falo: conta pras pessoas que você realmente confia e que não vão te julgar. Porque quando você tem outras pessoas pra te apoiar, você consegue ter força pra enfrentar o resto da sociedade. E a gente, dentro da nossa própria bolhazinha, que a gente cria, essa bolha de proteção, ela nos fortalece. Então, quando eu tenho muita sorte de ter os meus amigos, porque eles me inspiram muito, e quando eu tô com eles, a gente bate muito em várias questões ideológicas. Então, tipo, se eu tô errando, o meu amigo tá puxando minha orelha, e se ele tá errando, eu vou puxar a orelha dele. E dentro ali, a gente se fortalece muito. A gente se fortalece de uma maneira muito doida, entendeu? A gente se torce muito um pro outro, e a gente se defende muito. E aí, a partir do momento que um dá um passo, parece que todos deram um passo junto. Então a gente tem esse senso de comunidade muito forte. Então eu acho assim, se você é LGBT e você tá se descobrindo, ou se você... o mais legal é você, até se você não for LGBT, se você se sente diferente, dependendo da sua ideologia, procure pessoas que pensem parecido com você, se junte com essas pessoas. E crie esses laços, né? Porque eu acho que tudo é conexão. Por exemplo, hoje eu moro fora do país, eu moro em Dublin e hoje eu me vejo como brasileiro. Eu procuro brasileiros, eu tenho conexão com o brasileiro. Quando o brasileiro tá passando alguma coisa, parece que eu tô passando alguma coisa também. Agora, aconteceu uma coisa muito chata de um brasileiro ser assassinado, né? Um carro bateu, né? Ele era entregador de comida e o carro bateu e negou socorro, né? Fugiu, né? Um assassinato. E nós fizemos uma grande homenagem, vigília, né, pro Thiago Cortez. Espero que quando esse vídeo estiver passando já tenha justiça para ele, já tenha sido feita a justiça para ele. E nós fizemos uma grande homenagem e é sobre isso. Quando eu vi aquele tanto de brasileiro, aquele tanto de entregador, aquela classe trabalhadora unida, e é uma rede de conexão. Então, quando eu vim pra cá pra fazer intercâmbio, eu vim aqui sozinho. Então, eu me juntei com brasileiros que me ajudaram, que entendem da minha cultura, comecei a morar com eles, aí eles me arranjaram um emprego, eles me arranjaram tudo. Então, é sobre isso. E eu tenho muito isso com a LGBT também, porque a gente sabe a dor que a gente passa. Eu acho que quando a gente é minoria, a gente sempre tem que estar um ajudando o outro, e até mesmo internacionalmente falando, porque às vezes uma bicha que é gringa, uma bicha estrangeira,
a gente sente a mesma coisa ali. Se acontecer algum caso de homofobia, a gente tem essa empatia mesmo sendo internacional. Inclusive muito com relação sobre tá sendo, vamos dizer, explorado mesmo. Porque a gente, por exemplo, como sem passaporte europeu, a gente passa por altos e baixos. Então a gente tem muita conexão com a galera latina, mexicanos, colombianos, venezuelanos. Então a gente tem muita identificação com essa galera. E a gente acaba trabalhando junto. Então eu acho que uma das coisas que me fortaleceu muito foram os meus amigos e criar conexões. E também saber até onde vai a toxicidade. Porque é por isso que eu também falo dessa relação da família, né? Você não é obrigado. Então se seu pai não gosta de você, não consegue te aceitar... eu tenho sorte da família que eu tenho, mas eu teve um momento até que eu tive uma briga com a minha mãe e eu falei, olha, eu vou ser assim, assim, assado, estou tentando mudar. Se você não quer mudar, tudo bem, eu vou seguir minha vida e você segue a sua. Porque a gente também não pode ficar refém de relacionamento abusivo, sendo ele consanguíneo ou não. Então, eu acho que a gente precisa fazer a nossa própria bolha, fazer a nossa própria rede de conexão e isso vai te fortalecer, nos fortalece, para que a gente possa fazer qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, porque é aquele amigo que você vai ligar e ele vai te ajudar, entendeu? Então, em todos os requisitos, eu tenho muita sorte de ter muitos amigos e colegas em todos os lugares. Tanto que a galera daqui de Dublin, quanto da galera de Guará, quanto da galera que eu estudei, da galera do meu trabalho. E eu sempre espero estar fazendo conexões com as pessoas que batem as ideias, para que eu possa estar ajudando elas e elas possam estar me ajudando também. Eu nunca namorei. E não sei, eu acho que... Não sei como meus pais reagiriam, porque eu nunca trouxe um boy pra casa, né? Eles falam que é super ok comigo, tipo... Eu tenho essa questão também de... eu passo maquiagem, todo o meu estilo, muito fã da Gaga. E meus pais estão muito bem com isso, mas... Eu acho que acho que ia ficar estranho, tanto pra mim quanto pra eles, não vou mentir. Por mais que eu tenha toda essa consciência, ainda acho que tem alguns tabus dentro de casa para serem quebrados. Mas hoje em dia, sobre relacionamento... Eu creio que eu procuro um relacionamento de uma pessoa que bata com as ideologias com as minhas. Eu, por exemplo, hoje eu tô morando aqui fora. Se eu for ficar com um menino estrangeiro, eu vou entender que a gente vai ter uma barreira cultural e eu vou respeitar isso, mas eu quero que a gente tenha mais ou menos as mesmas ideologias, porque eu já não consigo mais... óbvio, né, que se for pra dar uma beijadinha na boca, um babadinho, a gente, né, tá aí, né? Mas agora, assim, pra ter algo sério... Ou eu não consigo me ver com uma pessoa que não bata as ideias. E também tem todas as minhas questões, né? Porque até hoje eu questiono muito essa questão de monogamia, né? Porque eu não sei se eu acredito muito nesse modelo, né? Eu tenho muitas questões assim, então eu prefiro encontrar uma pessoa e fazer algo que eu vejo que as pessoas não fazem, sabe? Porque as pessoas falam, a gente namorou, já tem esse modelo de relacionamento monogâmico, por exemplo. Então a gente vai fazer assim, você não pode ter várias regras pré-estabelecidas de filme, sei lá de onde que vem, de outros relacionamentos com seus amigos. Então eu tenho vontade de, se eu conhecer a pessoa, eu construir um relacionamento e a gente conversar muito bem como que vai ser o babado, sabe? Mas eu não... Eu acho a gente ainda em 2020 ter que se esconder, sabe? Várias pessoas que escondem o relacionamento, mas infelizmente tem gente que tem... cada um tem o seu contexto, né? Mas eu acho muito péssimo isso ainda. Que bom que tá acabando, né? Acho também péssimo pessoas que têm visibilidade esconderem sua própria sexualidade, né? Por exemplo, não vou beijar no meu casamento com milhões de pessoas assistindo. Isso é ridículo. Eu acho que a gente precisa se naturalizar, né? Precisa ser natural pra gente, quebrar essa ideia, né? Que a gente tá errado, ou que a gente precisa de respeito, né? É o que eu tava falando antes, né? Sobre a questão de quebrar o normal, né? O normal não existe. O normal segrega. Então você não tem que querer ser normal, você tem que querer ser você mesmo. Então a gente precisa parar de querer reproduzir esse tipo de modelo, né? E fazer seu próprio modelo. Se seu modelo não existe, crie o seu próprio, entendeu? É isso. Nossa, eu já sofri muita LGBTfobia. Eu tive sorte, assim, hoje em dia eu não me sinto mais tão padrão. Eu já fui mais padrão na época da faculdade. Cabelo curto, magro, né? Então eu passava eu era mais heteronormativo, assim, vamos dizer. Então, nunca sofri homofobia. Eu sofri uma vez só homofobia física, que eu tava beijando um menino no carnaval e um babaca me deu um murro na cabeça, assim, foi bem
Mas assim, homofobia eu passei muito em emprego. Nossa, é complicado. Porque eu acho assim, quando você vai trabalhar e você é assumido na empresa, você tem que se provar 2 vezes. Porque normalmente você entra numa empresa, você vai trabalhar, você já tem que se provar enquanto profissional, né? Se fazer valer ali enquanto profissional. E aí depois você tem que se valer quando você é gay, tudo é 2 vezes. Aí então se você é a bichinha. Ah, é a bichinha da área X. Então a bicha da área X, ela não é só uma profissional. Ela é a bichinha da área X. Então ele por ser gay, ele vai ter que ser 2 vezes mais. Porque se ele errar, as pessoas vão associar aquilo por ele ser gay. Então isso é uma coisa muito chata que eu passei por um tempo, assim. E também a questão de militar errado também. De quando eu tava numa vibe que eu entrei muito assim no ativismo, que eu tava muito recém-formado, e aí eu comecei a querer militar dentro da empresa. Assim, a gente tem que saber como que a gente vai fazer os babados, sabe? Então, tanto dentro da universidade, né, quanto da empresa, todos os espaços que você vai tentar gerar mudança, você tem que ver se vale a pena, até dentro da igreja, da sua igreja. Você tem que ver, se você tiver alguma, você tem que ver se vale a pena você comprar essa briga. E como que você vai comprar essa briga? Senão você vai gritar, vai fazer um monte de auê que não vai te levar a nada, né? E eu acho que maturidade ensina muito isso pra gente. Aí eu queria falar muito sobre, porque a gente tem toda uma questão de, que nem eu posto muita coisa na internet porque eu gosto, né? Só que aí quando eu comecei a me organizar, eu comecei a perceber que a questão da militância, do ativismo, não é uma coisa de... Até pra falar isso que eu queria até ler aqui, sobre a diferença de ambos, não é uma coisa de vaidade e também não é uma coisa de... Não é na internet que você vai fazer, sabe? É óbvio que a internet pode ser como meio, mas é uma coisa que você faz em coletivo. E você tem que estar lá, ajudando, entendeu? Colocando a mão na massa, fazendo formação política. Tem algo do marxismo que eu acho muito interessante, que é a praxis, que é a teoria aliada à prática. E não existe prática sem teoria e não existe teoria sem prática. Então, essa é o que a gente tem que... Pra mim, fazer militância é isso, tá toda hora aliando a praxis. É algo que precisa de muita formação, tanto que eu tô num processo de formação e eu espero conseguir fazer isso, levar isso pra minha vida, a praxis pra minha vida. E tem uma coisa que o Jones Manuel falou, que é muito interessante, que ele fala que ativista é um termo propagado pelo neoliberalismo. Significa alguém engajado, o mínimo que seja, em uma causa. Por exemplo, a Luísa Mel seria uma ativista. Já militante é um termo clássico, operário e popular, popularizado pelo movimento comunista, que significa alguém dedica a sua vida à política. Então, ativista, qualquer ungueiro pode ser, qualquer cara patrocinado pela Fundação Itaú pode ser. Agora, militante não. Militante é algo que é de gente que é radicalizado dentro da esquerda, dos movimentos sociais. E isso vem também... essa diferença fica bem clara quando você vê os monopólios de mídia, por exemplo, as grandes mídias não usam o termo militante, né? As pessoas usam o termo ativista, né? E aí eu penso muito sobre isso, eu fico com muito medo, às vezes, de passar uma ideia errada, porque na internet a gente brinca muito, descansa militante, militante de sofá. E eu acho que a gente precisa pesquisar um pouco também essas questões dos termos pra gente não poder passar uma imagem errada.